Eu me chamo Helena e quero dar boas-vindas a você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Elevação. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo novo e interessante. Eu convido você a vir comigo nessa nova série que é composta por reflexões que eu fiz a convite de outras casas espíritas. Vem comigo! Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos, todos muito bem-vindas. Que Jesus continue a nos abençoar, para que todos nós estejamos com os nossos corações abertos para as intuições que certamente chegarão a todos nós. E nessa tarde de hoje, nós vamos conversar sobre o capítulo 17 do livro Boa Nova, Jesus na Samaria. Essa obra, aqui, deixa eu mostrar para vocês, o livrinho é esse, e essa obra foi psicografada por Chico, nosso querido Chico, e foi ditada pelo espírito Humberto de Campos. Nessa história é narrado o encontro do mestre com uma mulher samaritana, junto ao poço de Jacó. A passagem original está lá no capítulo 6 do Evangelho de João. E essa passagem é muito rica em elementos metafóricos, é cheia de simbolismo. É uma passagem que realmente oferece para nós muito material para estudo, muito material para reflexão, e certamente nós não vamos conseguir esgotar tudo isso aqui. Vamos só conversar um pouquinho sobre ela. E entre os assuntos que a gente pode destacar que estão presentes nessa passagem, nós podemos falar sobre a comunhão verdadeira entre a criatura e o Criador, nós vamos ver isso. Ela também fala para nós sobre a verdadeira adoração a Deus, como que nós podemos, de fato, adorar a Deus. Ela fala para nós onde Deus está, onde será que nós conseguimos encontrar Deus. Passa um pouquinho, assim, fala um pouquinho sobre a intolerância religiosa, a intolerância até mesmo de pessoas que moram em diferentes locais. Aborda também quais são os verdadeiros tesouros, aqueles tesouros que são nossos de verdade, que são do nosso espírito. Então, nós vamos refletindo no nosso tempo, vamos passear aí juntos por um contexto histórico e social bastante diferente do nosso. E eu acho que seria interessante, se vocês quiserem, comentar para nós interagirmos. Vocês podem trazer visões diferenciadas, informações, porque assim nós vamos partilhar cada vez mais essas informações. E eu dividi essa passagem em alguns pontos, em algumas partes. E a primeira parte é justamente logo o iniciozinho, que vai contando para nós, que fala da sede de Jesus e da fome dos espíritos, que também já são símbolos, que nós vamos trabalhar com eles aqui. Jesus sai de Caná, da Galileia, vai para a festa da Páscoa, em Jerusalém. Depois da festa, ele retorna para a Galileia. Esse caminho a pé dá mais ou menos uns 150 quilômetros, é bastante coisa. Mas antigamente a gente sabe que o deslocamento era assim mesmo, né? Na base dos nossos pés. E o mestre poderia ter escolhido fazer esse caminho, passando pelo Rio Jordão, caminhando à margem do Rio Jordão. Mas ele não faz isso. Ele escolhe um caminho de pedras, um caminho mais longo, um caminho mais difícil, perigoso, só porque ele disse que ele precisava passar por Samaria. E nós vamos descobrir por quê, o que ele foi fazer em Samaria. Mais para frente nós vamos entender esse motivo. Além desse caminho ser bem deserto, diferente das margens do Rio Jordão, que naquela época era uma rota comercial, então tinha muito fluxo ali,
e tinha a própria água a qualquer momento, esse caminho foi um contexto, foi um cenário que o próprio Jesus utilizou para narrar uma parábola, que é a parábola do bom samaritano. Então, mostra para nós que realmente esse caminho era um dos caminhos mais difíceis. Mas Jesus foi assim mesmo. Então, depois dessa longa jornada, Jesus e os apóstolos param. Jesus para perto desse poço, do poço de Jacó, e fica lá sozinho. Os discípulos vão procurar alimento. Jesus tem sede, representando aí a água, isso é muito importante, e os apóstolos, sentindo fome, foram em busca de comida, foram em busca de alimentos. E esses elementos da fome, da sede, são muito importantes para nós entendermos essa passagem. Porque durante a narração, durante a conversa de Jesus com a mulher samaritana, que na verdade essa mulher samaritana, ela representa todo o povo samaritano. Então, durante toda essa conversa, Jesus mostra qual é o verdadeiro alimento, quem pode fornecer esse alimento, essa água que realmente vão dar a saciedade da qual todos nós precisamos. E nesse meio tempo, começa a escurecer e a mulher se aproxima do poço. Naquela época, naquela sociedade muito, muito patriarcal, a mulher de fato valia menos do que os animais. E cabia a ela a obrigação de cuidar tanto dos animais quanto da casa, de manter as condições favoráveis para todos os outros moradores. Então, para pegar água no deserto, dentro de um poço, não dava para ser cedo, porque a água estaria muito quente. E é por isso que ela vai mais ao entardecer. Então, ela chega ao entardecer para buscar a água, como era normal, e Jesus se aproxima dela. E ao se aproximar dela, ele fala para ela que ele tem sede. E aí, ela responde para Jesus o seguinte, olha, como sendo tu, judeu, me pedes um favor a mim, que sou samaritano? Interrogou surpreendida. E aqui a gente já faz uma pausa. Essa rivalidade entre judeus e samaritanos aconteceu mais ou menos há 1000 anos antes de Jesus. Na época dos reis Davi e Salomão, o povo hebreu vivia em prosperidade, vivia em harmonia, todo o povo guardava os mandamentos, fazia tudo certinho, as leis, eles cumpriam com tudo certinho. E as 12 tribos que formavam o povo hebreu ficavam ali juntas, estava tudo unificado. Mas depois da morte de Salomão, filho de Davi, aconteceu uma cisão. Foram tribos para o norte, tribos para o sul. 10 para o norte, 2 para o sul. E essas tribos, parte delas, fundou uma capital chamada Samaria e passaram a se chamar os samaritanos. E a outra parte das tribos que se afastaram, fundaram Jerusalém e se autodenominavam judeus. Eles eram liderados pela tribo de Judá, então por isso que eles eram chamados de judeus. E essa rivalidade entre esses povos era uma rivalidade tão séria a ponto de chegar à agressão, a assassinato. Então era muito complicada essa relação entre eles. Por isso a mulher já ficou espantada. Primeiro que Jesus estava falando com ela, uma mulher. E segundo, que ele, judeu, estava pedindo algo para ela que era samaritana. E aí Jesus, já falando para nós dessa questão da intolerância religiosa, porque eles também tiveram essa cisão por causa de questões religiosas, dessa intolerância que muitas das vezes nos separa e que elas são nada.
Aí Jesus, olha a resposta de Jesus. Os judeus e samaritanos terão, porventura, necessidades diversas entre si? Já mostrando que não importa se você é judeu, não importa se você é samaritano, as suas necessidades são as mesmas. E disso nós podemos trazer para a nossa atualidade. Não importa a nossa religião, não importa a nossa orientação sexual, não importa a nossa questão política, porque todos nós temos necessidades básicas, todos nós temos os nossos sentimentos, todos nós temos as nossas vontades, os nossos desejos, e todos, no fundo, queremos ser felizes. Então a gente fica brigando, mas na realidade somos únicos. E aí Jesus já mostra a questão da não adoração, do não cumprimento à lei. Olha ele. Bem se vê que não conheces os dons de Deus. Porquanto se houvesse guardado os mandamentos divinos, compreenderias que te posso dar água viva. E aí a gente já para de novo. Porque a água na Torá, ela tem um caráter de revelação divina. Quando no Antigo Testamento usava-se essa palavra, água, tinha muita ligação com uma revelação divina, com conhecimento da lei divina, conhecimento que levava à sabedoria, e essa sabedoria levaria à justiça. Então, a ideia inicial é que nós tenhamos uma revelação divina, tenhamos um norte. Que esse norte chegue até nós, que isso seja um conhecimento, que nós façamos desse conhecimento uma sabedoria, ou seja, que usemos esse conhecimento de forma sábia e que a partir desse uso nós possamos ser justos. E a festa, e é interessante a gente falar que a festa que comemora o recebimento da Torá é o Pentecostes. Eu achei muito interessante essa informação. E ela é conhecida, essa festa, como a festa da alegria, justamente por ter as revelações divinas. E num pergaminho recente mais ou menos, né? Que foi encontrado lá nas cavernas, eu acho que é Qumran, que se pronuncia, desculpa se eu estiver pronunciando errado. Lá no Mar Morto, intitulado Documento de Damasco, nós temos falando dessa questão, ligando o poço e a Torá. Mais um pouquinho para frente, nós vamos ver o simbolismo do poço, o que representa esse poço. Porque, para nós agora, esse poço, ele vai saciar a sede do justo. Mas quem é esse justo? Nós vamos saber daqui a pouquinho também. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, Jesus continua falando aqui para ela desses conhecimentos de Deus, e ela vem dizer, e ela pergunta à mulher: que vem a ser essa água viva? Inquiriu a samaritana, impressionada. Onde a tens, se a água aqui existente é apenas desse poço? Acaso serias maior do que o nosso pai Jacó, que nolo deu desde o princípio? Jacó foi a pessoa que fundou esse poço, para que essas pessoas, no meio do deserto, vamos nos lembrar que eles estão no meio do deserto. Então, a água lá é um elemento super importante. Se ela é em todos os outros lugares, imagina no meio do deserto. E Jesus fala, ela pergunta isso para Jesus: acaso serias maior do que o nosso pai Jacó, que nolo deu desde o princípio? Aí Jesus diz: mulher, a água viva é aquela que sacia toda a sede, vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas. E tem um outro trechinho aqui, ó, que eu botei para ler para gente sobre isso, que não vai dar para a gente ler ela toda, que ela é um pouquinho grande. Só para a gente ir entendendo um pouquinho essa questão de Jacó, essa questão dos tesouros divinos, o que acontece direitinho para nós.
Tem aqui nesse trecho, quando a mulher fala sobre a nova revelação. Eu não vou ler, não. Eu disse que ia ler, mas não vou ler, não, senão vai ficar muito enfadonho. Ela fala dessa nova revelação, porque ela fazia uma ideia. E Jesus, para ela, lembrando que a mulher samaritana representa o povo samaritano. Então, Jesus, para ela e para todos nós, traz essa nova revelação. Jesus é um divisor de águas e sempre será. Não é à toa que é tudo dividido, antes de Cristo e depois de Cristo. Justamente porque ele traz um novo olhar sobre como nós, criaturas, podemos nos alinhar com Deus. Como que nós podemos adorar a Deus? Como que nós podemos nos aproximar mais de Deus? Então, ele vem mostrando aqui nesse trecho como que a mulher de verdade, ela e todos nós, como que nós podemos agradar de fato a Deus? Como que nós podemos ser saciados? Lembrando de que a água representa conhecimento divino. Mas esse conhecimento divino, ele tem que ter uma utilidade para nós. Ele tem que trazer para nós, que é a proposta de Jesus, essa saciedade eterna. Aí Jesus diz assim, olha, ela pede para ele, Senhor, dá-me essa água. Quem é que não quer essa água que sacia? Essa água que vai fazer com que não tenhamos mais fome, que não tenhamos mais sede. Quem não quer? Eu quero. Aí Jesus diz para ela, mas ouve, disse-lhe Jesus. E o mestre passou a esclarecê-la sobre fatos e circunstâncias íntimas de sua vida particular, explicando-lhe o que se fazia necessário para que a sagrada emoção do amor divino lhe iluminasse a alma, afastando-a de todas as necessidades penosas da existência material. Então é aqui que Jesus fala para a mulher samaritana que ela já teve 5 maridos, que não são maridos. Na hora do poço nós vamos entender isso. E que ela estava no 6º marido, e que esse marido também não era o certo para ela, e que o 7º marido, que seria o certo para ela, é o Jesus. Seria Jesus. E aqui, quando nós estávamos lendo, quando eu estava lendo, eu me lembrei da parábola do festim das bodas. Porque lá na parábola do festim das bodas, vem contando para nós que não adianta nós sermos convidados. Não adianta simplesmente nós recebermos um convite. Convite para nos melhorarmos, nós recebemos todos os dias. Mas é preciso que nós nos preparemos. Eu sempre gosto muito de bater nessa tecla, de repetir, sou até um pouco repetitiva nessa questão, porque eu acho muito importante nós desmistificarmos, nós deixarmos de vez para trás essa ideia de povo escolhido, de nação escolhida, daquela nação que é melhor do que a outra, daquela nação que está melhor preparada do que a outra. Porque de nada adianta, como diz lá no festim das bodas, de nada adianta sermos convidados e nós não estarmos preparados, nós não estarmos com a nossa túnica. E lá vem dizendo assim para nós, olha, eu vou ler só um trechinho. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial. Mas o que é essa túnica? É algo externo? Nós também já sabemos que não é. Jesus veio mostrar para nós que não é nada externo, que não adianta nós adorarmos a Deus de forma externa, nós mantermos posturas exteriores, se de fato o nosso coração não estiver em consonância com aquilo que nós estamos fazendo. Então vem dizendo aqui, ó, está revestido da túnica nupcial. Eu vou repetir que eu acho que eu não falei, né, gente? Desculpa. Isso está lá no capítulo 18, Evangelho segundo o Espiritismo,
Muitos os chamados, poucos os escolhidos, lá no item 2. Quem quiser dar uma olhadinha, eu não vou ler todo, que é muito grande. Só vou falar mesmo esse trechinho pequenininho. Então, a túnica é ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei toda se contém nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e a aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque, disse Jesus, chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. E uma informação interessante que eu não sabia, que eu acho que é legal a gente compartilhar, é que a palavra em hebraico, eu não sei pronunciar não, eu acho que é sedaká, acho que é sedaká. Ela é uma palavra que quer dizer justiça e caridade. Olha que interessante, é uma palavra hebraica. Então, no Evangelho, no Antigo Testamento, nós podemos ver que ela tem esse mesmo significado. Ela pode significar justiça e caridade. E como que nós vamos conseguir praticar a caridade a que nos convida Jesus se nós não formos justos? E ser justo, como falou ali, é cumprir a lei. E o que é cumprir a lei? Que lei é essa? É a lei de amor. Vamos lembrar que nós temos lá no Livro dos Espíritos uma parte que fala para nós: lei de justiça, de amor e de caridade. Então, realmente, para nós entrarmos no reino dos céus, para nós termos essa saciedade, nós precisamos cumprir a lei de Deus. Então, Jesus já deixa aqui para nós essa ideia de que a salvação não é algo que vai vir de fora. É algo que nós mesmos iremos produzir. Eu vou me salvar. Eu vou conseguir me saciar. Não, claro, não temos aqui, obviamente que não, a pretensão de dizer que nós somos autossuficientes. Não é isso. Mas o que eu quero dizer é que ninguém vai vir me salvar. Ninguém de fora vai vir me salvar. Não vai ser a religião em si que vai me salvar. Não adianta eu dizer, eu sou cristã. Se eu digo que eu sou cristã, mas se eu não pratico o que o cristianismo prega, ou seja, o que Jesus exemplificou para nós, não vai adiantar nada eu falar que eu sou cristã, porque eu estou falando da boca para fora. Eu não estou cumprindo, eu não estou fazendo o que é correto. E aqui, voltando a essa questão do homem justo, a gente já falou, é aquele que conhece a lei de Deus, que conhece a lei de Deus. Então, é importante, sim, o conhecimento. É importante, sim, nós estudarmos. O estudo, ele abre a nossa mente. Ele mostra para nós novos caminhos, novas visões. Conforme nós vamos estudando, nós vamos até mesmo conseguindo compreender uma visão, um ponto de vista que o outro tinha e que para nós parecia absurda. Nós até passamos a entender que, de repente, aquela visão que aquele outro tinha, que eu achava absurda, é uma visão melhor do que a minha. Então, o homem justo é aquele que conhece a lei de Deus e que a pratica. Ele tem que estar em comunhão com Deus. E aí eu gostaria de trazer aqui, só lembrando, a questão 866 do Livro dos Espíritos, para depois, quem quiser, também dar uma lidinha, que vai ajudar bastante nessa parte que fala dessa questão da justiça. E outro trecho que eu trouxe é também do Evangelho, mas eu não vou ler, porque senão vai ficar muito cansativo, é a parte que fala para nós: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Não adianta nós falarmos. E aí, nesse item 9, que está lá, eu acho que é na estranha moral. Não, é no mesmo capítulo. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. No item 9. Ele está dizendo lá para nós que não adianta nós termos Cristo, o cristianismo, termos a prece nos lábios e não no coração. Então é importantíssimo nós nos lembrarmos disso. Se nós queremos,
de fato, ter essa comunhão, sentir essa saciedade, nós precisamos estar com Deus. Porque às vezes a gente fala assim, que Deus esteja com você, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe proteja. Mas às vezes nós realmente nos esquecemos de que nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, que é o amor de Deus. Nós estamos mergulhados no amor de Deus. Então, muitas das vezes, quando nós não conseguimos sentir esse amor, é porque somos nós que estamos desconectados. Porque Deus, ele não se desconecta de nós. Nós é que nos desconectamos dele. Porque Deus, ele não tem esses sentimentos, essas suscetibilidades humanas que nós temos, de cancelamento, essa suscetibilidade de vingança. Deus não tem isso. Ainda que nós façamos aquilo que não é o correto, ele vai nos amar da mesma forma. Então somos nós que nos distanciamos de Deus. Em muitos momentos, quando eu passava por dificuldades, eu falava para mim, falava com sinceridade, Deus, eu sei que tu estás comigo, mas eu não estou conseguindo perceber. Eu não estou conseguindo sentir essa força. E aí o que a gente faz? A prece. A prece é um dos meios, é um dos instrumentos que nos auxilia, a prece muito nos auxilia a nos conectarmos com Deus. Porque nós paramos no momento da prece, nos esquecemos das outras coisas, desaceleramos e ouvimos. É bem interessante um fato que a Madre Teresa, uma vez um jornalista perguntou para ela o que ela falava para Deus quando ela orava. E ela disse que ela falava nada, ela só escutava. E o repórter perguntou para ela, então, o que Deus diz para a senhora? E ela pensou, falou nada, ele só escuta. Mostrando que a prece é esse momento de tamanha intimidade, se ela for bem feita, se nós realmente nos entregarmos e nos conectarmos, é uma intimidade tão grande que nada precisa ser dito. Deus entende o que a gente quer e a gente entende o que Deus está dizendo para todos nós. É um momento muito importante, por isso que vale a pena, no decorrer do nosso dia, nós orarmos muitas vezes. Sabemos, aproveitando aqui o momento da fala de que a gente não precisa de práticas exteriores, a prece pode ser feita em qualquer lugar, de qualquer maneira, de qualquer forma, com palavras pequenas ou até mesmo sem palavras. Às vezes, uma lágrima nossa que escorre já é uma grande prece, se nós estivermos com o nosso coração aberto. E aí a gente volta para cá, por causa do tempo, a gente vai conversar um pouquinho sobre o simbolismo do poço. Porque toda essa conversa está acontecendo ao redor do poço. Por que esse encontro aconteceu à beira de um poço? Porque naquela época, o poço era o local onde as pessoas, os homens e as mulheres, se conheciam para se casarem. Como as mulheres iam sempre aos poços, ao entardecer para pegar a água, os rapazes já sabiam e eles também iam até o poço para observar as moças, para tentar uma conversa e conseguir arrumar o seu casamento, arrumar o seu par. Então, o poço, ele é o simbolismo da comunhão, ele é o simbolismo da união, porque o que é o casamento? Senão duas pessoas que se unem por livre e espontânea vontade, que têm uma intimidade muito grande, uma cumplicidade muito grande, não no sentido pejorativo, mas um entendimento muito grande, uma parceria, trazendo para os dias de hoje, uma parceria muito grande. E o que a gente espera, pelo menos aqui no Brasil, de um casamento? A gente espera que exista monogamia. Aqui no Brasil nem é permitida
a poligamia. E o que significa essa questão de casamento único? A virgindade no Antigo Testamento, ela significa o monoteísmo. Ser virgem no Antigo Testamento, quando tem as parábolas das 12 virgens, mostra para nós essa questão do monoteísmo, de nós adorarmos somente a um Deus. Nós não podemos querer servir a Deus e a Mamon. Nós não vamos conseguir, porque ou Deus vai ser desagradado, ou Mamon vai ser posto de lado. Nós não conseguimos, de fato, conciliar todos os bens que a gente quer do mundo com os bens espirituais. De novo, com bastante cuidado, com bastante cautela, para nós não acharmos que a doutrina espírita é contra a riqueza, que a doutrina espírita diz que nós não podemos alçar voos maiores dentro da materialidade, que nós não podemos evoluir. Não é nada disso. É que simplesmente, também uma repetição minha, talvez eu que precise ouvir isso, é que simplesmente nós não podemos focar a nossa vida na matéria, porque a matéria vai passar, e nós vamos ver isso aqui. Jesus fala para ela, olha o que Jesus diz aqui para ela, ó, para a mulher samaritana, claro. Não obstante levares cheio um cântaro, voltarás logo mais ao poço com uma nova sede. Entretanto, os que beberem da água viva estarão eternamente saciados. Para esses, não mais haverá a necessidade material que se renova a cada instante da vida. Perene conforto lhes refrescará os corações através dos caminhos mais acidentados sob o sol ardente dos desertos do mundo. Este poço de Jacó secará um dia. A matéria secará um dia. Um dia nós vamos partir. O que é matéria vai ficar aqui. No leito de terra, onde agora repousam suas águas claras, mas a serpente poderá fazer seu ninho. Não sentes a verdade de minhas afirmativas ante a tua sede de todos os dias? Então, Jesus, nesse momento, ele mostra que a matéria não pode ofertar para nós tudo aquilo de que nós necessitamos. Ela é necessária, porque estamos encarnados, mas ela não pode suprir todas as necessidades. Quem é a riqueza? Qual é a riqueza que realmente vai saciar a nossa sede e a nossa fome? O cumprimento da palavra de Deus, o cumprimento dos mandamentos de Deus. E aí a gente passa para a próxima parte, onde ela fala, olha só, a mulher samaritana, ela ouve Jesus e diz assim: agora vejo que és de fato um profeta de Deus. Porque Jesus falou para ela dos antigos casamentos dela. Lembrando que esses antigos casamentos eram cultos que eram feitos a deuses diferenciados. A Assíria tomou a parte de Samaria e levou os samaritanos para lá, para a parte onde era o território da Síria. E onde era a Síria, o que foi feito? Foram colocados 6 tribos lá. E cada tribo adorava um deus. Desculpa, foram colocados 5 tribos lá. E cada tribo adorava um deus. Como aconteciam vários problemas, aí tem a questão do simbolismo, que invadia, que não dava certo, e tinha oferecimentos, faziam sacrifícios, mas a vida lá não era boa. Então alguém teve a ideia de dizer, vamos chamar um samaritano, fazer aqui um altar para o povo samaritano, para que também esse Deus deles seja cultuado, o Deus dos samaritanos. Então, se havia culto a 5 deuses, veio mais um, que era
que seria o Deus dos samaritanos. Então, esses 6 maridos, esses 6 casamentos simbolizam essas 6 adorações, o politeísmo. E não é assim que a gente deve fazer. Por isso que Jesus diz para ela que o 6º também não vai resolver, que só o 7º irá, que é Jesus. Mas Jesus não vai resolver também sozinho. Ele vai resolver se nós abrirmos os nossos corações e fizermos aquilo que tem que ser feito de fato. E aí vem a mulher samaritana e pergunta para Jesus, vem falando sobre as divergências religiosas, e ela pergunta para ele como que ela pode, de fato, adorar a Deus. Eu vou ler esse trechinho, olha só. Senhor, agora vejo que és, de fato, um profeta de Deus. Meu espírito está cheio de boa vontade. E desde muito penso na melhor maneira de purificar minha vida e santificar meus atos. Entretanto, é tal a confusão que observo em torno de mim que não sei como adorar a Deus. Os meus familiares e vizinhos afirmam que é indispensável celebrar o culto ao Todo-Poderoso neste monte. Os judeus nos combatem e asseveram que nenhuma cerimônia terá valor fora dos muros de Jerusalém. As discórdias nessa região têm chegado ao cúmulo. Ainda há pouco tempo, um judeu feriu um dos nossos por causa das suas opiniões acerca da comida impura. Já que tenho a felicidade de ouvir as tuas palavras, ensina-me o melhor caminho. Então, essa divergência é uma divergência também muito antiga. Os judeus achavam que Deus precisava de um lugar físico para que ele pudesse ser adorado, para que ele pudesse receber as pessoas. E esse lugar físico, para os judeus, é o Monte Sião, onde foi construído o Templo de Jerusalém. E para eles, os judeus, Deus só estava ali. Só quem fosse até lá é que seria de fato purificado. A adoração perfeita só seria feita lá e em nenhum outro lugar. Deus estava somente lá. Da mesma forma que os essênios achavam que Deus também só estava com eles. Isso não traz para a nossa realidade? Onde muitos de nós que eu digo, não somos eu e você. Nós que eu digo, nós humanidade. Muitos de nós hoje também não achamos que a verdade está conosco, que Deus está conosco, que Deus está aqui ou que Deus está ali, nos esquecendo de que Deus está em todos os lugares. E é isso que Jesus vem mostrar para todos nós, que Deus está em todos os lugares. Então, os judeus tinham essa ideia do templo, o intermediário entre a criatura e o Criador era o templo. Você tinha que ir lá no templo. Isso está até me lembrando o nosso último debate, o nosso que eu digo porque eu que participei, mas tiveram outros que eu também vi. Debate falando sobre essa questão do fechamento obrigatório das casas espíritas, que nós podemos também continuar com as nossas preces, com as nossas atividades em nossos lares, não nos esquecendo da espiritualidade. E isso aqui vem muito a calhar, porque justamente se nós acharmos que Deus está somente num lugar fixo, nós estaremos sendo os judeus da atualidade, trazendo para nós essa ideia de exclusividade. E Jesus não é exclusivo. Jesus é para todos nós. Né? Então, o templo é o intermediário entre a criatura e o Criador. E os homens tinham que ir 3 vezes, pelo menos 3 vezes por ano, os homens tinham que ir a esse templo. Era na festa da Páscoa, na festa de Pentecostes e na festa das tendas, para mostrar que eles estavam adorando a Deus.
Eles tinham que ir, gente, eles tinham que peregrinar e tinham que sair de onde eles estivessem. Se fosse perto, se fosse longe, não importa. Tinha que ir porque até o tempo que Deus habitava ali, ele morava lá. E os samaritanos, que seguiam a tradição de Jacó, construíram construíram também um culto lá na região da Samaria, e foi o Gerezim. Então a mulher samaritana fica na dúvida: onde é que eu vou adorar a Deus? Eu vou adorar no monte que os judeus dizem ou no monte que os samaritanos dizem? Para onde que eu vou? E traz para nós essa questão também, dessa disputa religiosa. Qual era o templo legítimo? Eles brigavam muito, e como a gente está vendo aqui, que a mulher samaritana narrou, eles brigavam até mesmo pela comida. Qual é a comida impura? Qual é o sacerdote mais legítimo? Então, eram brigas humanas. Brigas que nós devemos sempre evitar. Quem é o melhor? Quem faz melhor? Não importa isso. Isso não importa muito para todos nós, né? E aí, chegando numa outra parte, eu queria falar para nós da questão 649 do Livro dos Espíritos, que fala justamente da lei de adoração. Em que consiste a verdadeira adoração a Deus? Na elevação do pensamento a Deus, deste, pela adoração, aproxima o homem à sua alma. Então, quando nós adoramos a Deus da forma correta, que é seguindo os seus mandamentos, nós nos aproximamos de Deus. E trouxemos também... Estão vendo que essa parábola aqui, ela dá muito mais, né? A gente poderia continuar conversando durante muito tempo, porque ela traz muitos ensinamentos, tem muitos ensinamentos aqui. E eu trouxe também para nós só nos lembrarmos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, o item 12, que fala sobre o egoísmo, que é a chaga da humanidade e que está na contramão da lei do amor e que é o contrário da caridade. Eu não tenho como praticar a caridade se eu sou uma pessoa egoísta. E aí diz-nos lá assim: a rigidez mata os bons sentimentos. Ambos os povos eram rígidos, inflexíveis. Deus está aqui, ele pode estar em lugar nenhum mais. O que é certo é o que nós achamos, o que nós falamos. O Cristo jamais se excusava, não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse. Socorria a mulher adúltera como o criminoso. Por que eu trouxe esse trecho? Porque mais à frente, quando a mulher se afasta, os apóstolos, e Jesus fica sozinho com os apóstolos, depois que Jesus conversa com todas as pessoas que foram chamadas pela mulher samaritana, os apóstolos estranham. Ué, Jesus está conversando com uma mulher e com uma mulher samaritana? Só que Jesus realmente ele não tinha essa questão de não vou falar com um, não vou falar com o outro. Jesus falava com todos. Porque ele, questão 625, é o tipo mais perfeito que já passou pela Terra. Então, é claro que ele falava em nome de Deus. Então, não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse. Socorria a mulher adúltera como criminoso. Nunca temeu que a sua reputação sofresse por isso. Nunca se importou com o que os outros iam pensar. Porque ele tinha e tem, né, gravada na consciência dele, assim como nós, a lei de Deus. E ele cumpria com a lei de Deus. Então ele tinha a consciência dele tranquila. Ele sabia que ele estava fazendo o melhor. Então o que os outros diziam não importava para ele. Aí tem a pergunta: quando o tomareis por modelo de todas as vossas ações? Quando? Se na terra a caridade reinasse, o mal... Gente, eu gostaria de fazer, assim, uma faixa para mim mesma e para todo mundo, porque eu acho que esse trecho é muito importante para todos nós. Se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela. A gente fala que a gente não quer o mal, mas como é que a gente vai tirar o mal? Com a caridade.
fugiria, gente, olha só, fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal, então, desapareceria. Ficai bem certos. Então, companheiros, teríamos mais coisas para conversarmos aqui, mas realmente o tempo não nos permite. E eu acho que mas até bom nós fecharmos com esse trecho, que eu vou ler uma vez mais, me desculpe, mas eu vou ler. Se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela, fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal, então, desapareceria. Ficai bem certos. Então, companheiros, esse é o convite que eu acredito que Jesus tenha deixado para todos nós nesta tarde de hoje, nessa tarde fresquinha, uma temperatura mais amena, bem diferente do cenário de Samaria, que era no meio do deserto. O convite de nós adorarmos a Deus da forma correta, que é praticando a lei dele, praticando a lei do amor, da caridade. É claro que nós não conseguimos, eu tenho certeza. Vou dar aqui uma de quem sabe tudo, mas nós não conseguimos praticar a lei do amor em sua verdadeira essência todos os momentos. Não conseguimos ainda, mas é um exercício que nós precisamos fazer. É importante que nós não desistamos, é importante que nós perseveremos, porque se nós queremos um mundo melhor, é preciso que pratiquemos a caridade. E não é possível praticarmos a caridade se nós não tivermos amor. E para que nós tenhamos amor, precisamos da justiça. E para que sejamos justos, precisamos ter o conhecimento e a prática desse conhecimento. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigada pela atenção e muito obrigada pela oportunidade de trabalho mais uma vez. Obrigada.